Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a gente quer alertar para vocês aí que querem comprar um terreno da empresa Momento Empreendimentos Imobiliários. Quer fazer um alerta aí para o pessoal que está interessado em adquirir um terreno com essa empresa, para que vocês não passem pela fria que a gente está passando. Noite sem dormir, muitas brigas. Muito estresse. Então a gente quer fazer esse alerta para vocês. A gente, no mês de agosto de 2021, foi lá no terreno da Momento, né? Veio o motorista da empresa Buscar a gente aqui em casa, levou até lá, terreno Riviera de Santa Cristina 2. isso, mais ou menos umas 4 horas de viagem. E a gente chegou lá, o lugar é muito bonito. O lugar é lindo. Tem represa, tem Clube. piscinas paradisíacas. É um lugar fantástico. O lugar realmente não tem nem o que discutir, né? É muito bom. E aí a gente foi lá conhecer o local, o corretor apresentou pra gente o terreno, o clube, fomos lá conhecer. E aí ele passou as taxas lá que a gente ia ter que pagar, que em princípio eram taxas bem atrativas, né? Que dava pra gente pagar. Dava pra gente pagar. Foi por isso que a gente assinou. E aí a gente já estava assim, sem almoçar, né? Que já era umas 3 horas da tarde. E aí a gente... Cansado da viagem. Cansado da viagem. Aí o vendedor falou assim, eu até perguntei assim, a gente não pode dar uma estudada no contrato, dar uma resposta depois? Aí o vendedor falou assim, pudesse até pode, mas aí essas taxas que a gente está falando aqui, que dava aproximadamente R$ 1.200, vocês vão perder. Essas taxas aí, se vocês vierem outro dia, vocês vão pagar taxas muito maiores. Essas taxas aqui só dá pra gente fazer só hoje. Aí eu, lógico, falei, não, marido, vamos fechar logo. Já fiquei impressionando ele para fechar, porque senão o corretor estava falando que a gente ia perder. E eu, louca, querendo aquele terreno, imaginando minha casa de qualquer jeito, naquele lugar, naquele paraíso. Eu falei, assina. Aí a gente acabou assinando, né? E o que acontece? O corretor, ele dá uma papelada de documento para você assinar. É documento que você não tem como ler tudo, né? Porque é muita coisa, muitas cláusulas que numa primeira lida você não entende direito, né? E no final a gente foi lá, acabou assinando, né? E aí a gente começou a pagar as parcelas, né? Então a gente começou a pagar as parcelas no mês de setembro de 2021, aí no mês de abril já teve uma taxa adicional que não é juros, não é reajuste, é uma taxa adicional de condomínio. Que eles falam assim, tá escrito no boleto assim, melhoramentos. Sendo que a gente nem mora lá. E a gente não sabe nem que melhoramentos são esses, né? E só essa taxa aí já aumentou, já foi um valor adicional de R$225. Então de 1.200... De 1.200 foi para 1.425. Isso. Né? Que aí já... Deu uma pesada. Deu uma pesada no orçamento, né? E isso foi em abril de 2022, né? Mesmo assim, a gente resolveu pagar e pagamos até agosto desse ano. Aí a gente viu que estava pesado, né? Esse valor estava pesado, a gente conversou falando, não, realmente o valor está pesado e tal. Não dá para pagar mais. Que depois também ia ter o reajuste anual, né? Que aumenta mais ainda a parcela. E aí, o que a gente fez? A gente falou, vamos então correr atrás da empresa para cancelar esse contrato, para rescindir o contrato. Né? E aí eu entro com o saque da Pick Money, da empresa Momento. Isso. E aí a funcionária da empresa Momento fala assim, não dá para cancelar seu contrato porque seu terreno está quitado. Porque seu terreno está quitado. Eu falei, nossa, que maravilha, quem foi que quitou meu terreno? Eu falei, então, mas como está quitado, a gente pagou 10 parcelas seu terreno está quitado. De 120 parcelas. E a mulher falou assim, então, não posso fazer nada porque seu terreno já quitado, a única coisa que você pode fazer é entrar em contato com a empresa Pick Money. Né? E aí a gente entra em contato lá com o saque da Pick Money. E a Pick Money falou o quê? Que a gente assinou um documento que chama Cédula de Crédito Bancário,
esse documento, o que acontece? O consumidor ele fica devendo dinheiro para o banco. O valor total do terreno era 90 mil. Sim. E a gente ficou devendo esses 90 mil para o banco, né? A gente tem essa dívida com o banco. E o banco falou, ó, você assinou esse documento e você vai ter que pagar. A gente não pode fazer nada. Se você não pagar, o imóvel vai para leilão e você continua devendo. Você continua devendo. Por exemplo, no leilão, vamos supor, eles pagam 20 mil. 30 mil. Um valor muito menor do que a gente paga, né? Sim. E aí o valor remanescente, a gente continua devendo para o banco. Quer dizer, resumindo, você fica sem um terreno, a gente já pagou 15 mil reais. Perde os 15. Perde os 15 mil reais. E fica com dívida. E ainda fica com uma dívida de aproximadamente 50 mil reais com o banco. 50 mil com o banco. Então, o que acontece? A empresa Momento, ela fez uma jogada jurídica, uma manobra jurídica com dois bancos, que é o banco... só um minutinho aqui. É o banco BMP Money Plus e o banco Pick Money. São dois bancos. São dois bancos que a Momento fez esse pacto, né? Esse acordo aí, justamente para ficar amarrado. Para lesar o consumidor, porque a BMP Money ela é credora dessa cédula de crédito bancário. O banco Pick Money ele é responsável pela cobrança. Então, o que a empresa Momento fez? Ela fez essa manobra jurídica. Né? Ela fez esse esquema aqui com esses dois bancos, né? São bancos que, com certeza, ninguém nunca ouviu falar. Não. Porque um banco mais famoso que nem Bradesco, Santander não ia querer entrar nessa furada para lesar o consumidor, né? Então, ela fez um contrato com esses bancos aí de segunda categoria, né? E o que acontece? Quem empurra esses documentos para assinar é o corretor da Momento, não é um funcionário do banco. Em nenhum momento tinha lá um funcionário do banco falando que a gente estava assinando uma documentação, fazendo um financiamento pelo banco. Em nenhum momento tinha isso. Sempre eles falavam que era tudo pela Momento. Até então, por isso que a gente pensou que a 120 parcela era pela Momento e não pelo banco. A gente só descobriu que a gente estava amarrado com o banco quando foi tentar cancelar. Foi tentar cancelar o contrato. E já sabia que estava quitado. E nem a gente sabia que o terreno estava quitado. A gente não sabia. Eles falaram, tá. O banco quitou seu terreno. Então, o que essa empresa fez? Essa empresa fez esse esquema aí, porque assim, antigamente, como que era? Você fazia um contrato somente com a empresa Momento. E aí, era mais fácil de você cancelar o contrato. Simplesmente o entendimento dos tribunais fala assim, que nesses casos que você faz um contrato só com a empresa, você tem que pagar, a empresa pode reter 20% do que você pagou, né? E o resto você pega de volta, eles são obrigados a devolver. Né? E você não continua devendo mais nada, já encerra o negócio e pronto. Sim. Mas aí o que a Momento pensou? Não, vamos fazer uma coisa aqui para não conseguirem fazer isso, para dificultar para o consumidor. Isso, vamos fazer uma jogada aqui que aí eles não vão conseguir. E fez essa jogada com esses bancos, que aí já fica mais difícil, né? Porque aí já tem uma lei própria que fala que nesses casos o terreno vai para leilão, então fica muito mais difícil para o consumidor para rescindir o contrato, dificulta a vida do consumidor. A gente já queria ficar livre disso aí, mas não está. Não está conseguindo, a gente não consegue. Já está pensando em entrar com uma ação judicial, porque que acordo não dá. É o único jeito de resolver, porque você liga para Momento, eles falam assim, ó, o seu terreno está quitado, e a gente não pode fazer nada. Você que se vire, você entra em contato lá com a Pick Money, lá com o banquinho lá, Pick Money. É isso que eles falam, você simplesmente fala isso, que diz respeito total ao consumidor, porque no momento que o consumidor faz o contrato, ele não é informado disso, que ele vai ter essa dificuldade. Sim. Não, e nem que está sendo quitado o terreno pelo banco. Sim, a gente não sabia que o terreno estava quitado.
Até então a gente só pagou 1 ano e o terreno já está quitado. O terreno já está quitado, Já está pelo banco. quitado pelo banco. É. E a gente não sabia disso, porque eles não informam que o terreno vai ser quitado, entendeu? Então eles enganam as pessoas. Eles enganam. Você acha que está sendo feito tudo pelo momento, mas na verdade não é. Tem um banco por detrás. E que acontece também, quando o terreno vai para o leilão, geralmente quem compra é a própria empresa Momento. Que ela compra pelo valor mais baixo. Bem mais baixo do que vendeu. E vende depois pelo outro valor mais alto. Então isso aí acaba virando tipo um ciclo, assim, que a Momento vende várias vezes o mesmo terreno. Sim. Né? E quem está ganhando com isso é o Momento. O consumidor só é prejudicado por essa empresa. Né? Então a gente quer alertar o pessoal que quer comprar o terreno na Momento. Olha, gente, estuda bem, vê porque eles enganam, porque em si o lugar é maravilhoso, você fica encantado. Mas depois, quando você cai em si, e aí você vê a burrada que você fez, aí é tarde. Aí você fica a noite sem dormir, porque seu nome já foi pro SPC, você não consegue fazer mais nada. Agora eu fico brigando com ele fica brigando comigo, que fala que eu fui a culpada, que eu fiquei pressionando ele para comprar. Aí a gente tá assim, nesse pé de guerra, nós dois. É um caos mesmo. Negócio que era um sonho virou um pesadelo agora. Literalmente virou um pesadelo. Gente, eu estou muito cansada com essa situação, muito cansada mesmo, sabe? E a gente não tem respaldo de ninguém, sabe? Ninguém fala nada, ninguém resolve, então o jeito vai ter que entrar na justiça. Porque a Momento não quer saber, a Pickmoney só quer receber, e como a gente vai pagar uma coisa que a gente não tem mais interesse por aquilo. Então não tem condições, gente. Então vocês ficam espertos, gente. Pensam muito bem antes de comprar um terreno na Momento. É verdade. Então, pessoal, o importante se vocês forem lá no local, o corretor vai pressionar vocês para assinarem naquele momento o contrato. Não assina. Não assinem na hora. Não assinem. Levem para um advogado. Isso, vem para casa, pensa. Estudem muito bem as cláusulas contratuais que tem. Fora isso que a gente está falando, tem várias cláusulas abusivas do contrato. Várias cláusulas. Vou dar só um exemplo aí para o vídeo não ficar muito longo. Que fala assim, que se você quiser vender o seu terreno, você tem que dar preferência para Momento. Como assim? Se o terreno é seu? O terreno é seu, você tem que oferecer primeiro para Momento, e se a Momento recusar, você pode oferecer para outra pessoa. Isso já foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Porque o terreno é seu, você faz o que você quiser, mas não pode. Porque não tem respaldo em leis. Por que a empresa Momento tem que ter direito de preferência? Se o terreno é seu. Se o terreno é seu. Então, o contrato está cheio de pegadinhas, cheio de cláusulas abusivas. Resumindo a história, a empresa Momento simplesmente joga o Código de Defesa do Consumidor na lata de lixo. Eles não respeitam o consumidor. Não respeitam. Nem um pouco. Não respeitam o consumidor. Então, a gente dá esse alerta aí para vocês. Se o vendedor vier com a história que você vai pagar taxas maiores depois... Não acredite. Não acredite. Que é mentira. Nunca assinem um contrato naquela hora. Levem para casa o contrato, estudem, pesquisem no Reclame Aqui, no YouTube. Isso. Então a gente está dando esse alerta para vocês não caírem nessa fria que a gente caiu. Que a gente caiu e o que a gente está passando. Beleza, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço aí para vocês.